Boa tarde, irmãos. A paz do nosso Senhor. É uma alegria estar novamente à frente. Meus queridos, gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito de outra parábola que está em Mateus. Da última vez, na quarta-feira, conversei com vocês a respeito da parábola do semeador, muito conhecida de vocês, mas naquele viés, né, já num sentido de nós sermos terra fértil e do compromisso que nós temos no reino do Senhor. E hoje eu convido vocês para falar a respeito da parábola do joio. Está em Mateus, quem estiver com a palavra do Senhor aí, né, com a Bíblia, é o capítulo 13, a partir do versículo 24. Amém? A parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos cefeiros: ajuntai primeiro o joio, atirai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Querido Deus, amado Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, a direção, Senhor, a Tua vontade, que o Espírito Santo venha trazer a nós, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar. Amém. Nós sabemos que é uma parábola muito conhecida, né? Essa parábola do trigo, do joio. Muitas vezes a gente vê a imagem do trigo, do joio. Já aprendemos a diferença, né? Que é justamente o que diz na palavra, é no momento de dar os frutos que se vê a diferença de um e outro, né? Aquele que realmente está qualificado a ser, né, o trigo. O Senhor, em especial, essa semana, chamou muito a minha atenção com relação a essa palavra, porque quem é, né, aquele que semeia na palavra? Quem que é o dono do campo? Quem semeou? Né? Jesus, foi o Senhor. E o inimigo nós conhecemos, né? O inimigo das nossas vidas é Satanás. É ele quem vem durante a noite, né? Aqui diz assim, sorrateiro, né? As escuras, e planta o joio no meio do trigo. E o campo é o mundo. E Deus chamou muito a minha atenção, porque essa parábola, ela se encaixa em vários ambientes, mas também dentro da igreja, né? E eu estive pensando, falei: Senhor, quantas vezes nós estamos num lugar onde a gente sabe, às vezes, né, que tem um, tem outro, e a gente, na nossa humanidade, a gente olha e fala: olha, aquele ali é um trigo, aquele ali é um joio. E hoje, em especial, eu venho lembrar vocês o que Jesus falou. Não é o que a Andressa está falando, né? Não é qualquer um que lê a palavra diz. É o que Jesus nos avisou. O alerta do Senhor é: quando o servo pergunta: Senhor, o que devo fazer? Eu vou lá e eu arranco o joio do meio, né, do teu campo bom de trigo. Jesus, ele diz assim: deixai-os crescerem juntos até a colheita. O que Jesus pede na nossa casa, na nossa família, né? Talvez aqui existam famílias inteiras, né? Não é o meu caso, mas assim, de pessoas evangélicas, né? Que caminham dentro da lei, dentro dos mandamentos, dos princípios, e às vezes existe, né, um ou outro que a gente diz assim, que não é tão afeito, não é tão achegado do Senhor,
E talvez seja um joio ali, né? O que Deus, Ele nos recomenda? Deixar e crescer junto, conviva. Não retire da tua vida, não retire da tua casa. Aquele que muitas vezes está na tua roda, mas você vê que ele ainda não amadureceu. Eu, pensando com relação talvez até à igreja, como eu disse assim, na nossa humanidade, às vezes nós olhamos para alguns e dizemos: ah, Senhor, aquele não dá fruto. Aquele parece que não persevera, né? Como diz uma amiga minha, vamos perseverar, né? Você percebe que existe ali uma apatia, uma falta de vontade, né? De se engajar, de se envolver. Mas que a gente entenda que Jesus nos alerta que no tempo da colheita direi aos ceifeiros. Quem são os ceifeiros do Senhor? Não sou eu e não é nenhum de vocês aqui. Por melhor que vocês se achem, não é. São os anjos do Senhor. Então Jesus está deixando um alerta para nós. Tomarmos muito cuidado com isso, né? Até porque, gente, aqui não fala isso. Agora é a Andressa falando, né? Mas às vezes, um dia eu fui joio. Eu fui, então vou dar meu testemunho, né? Quando eu comecei na caminhada, nunca imaginei que um dia ia dar fruto, que eu ia estar à frente, né? Falando, porque é uma honra, né? Falar da palavra do Senhor. Mas Deus é capaz de transformar aquele joio também em trigo. Então, talvez aquele para quem você olha e você não vê muita esperança. Hoje a irmã abriu o culto, o pastor falou sobre o não haver impossíveis para Deus. Então é isso, meus queridos. Porque o Senhor Jesus nos recomenda aqui, ó, não arranqueis o joio. Não separeis o joio. Não se afaste. É muito fácil, né? A gente se afastar, deixa de lado. Ah, eu não vou conviver, eu não vou enfrentar isso. Eu vou desistir, eu vou deixar para lá. Nós somos desafiados a tentar, às vezes, trazer mais de Deus para aquela pessoa. Porque, no fim das contas, é disso que o joio precisa. Às vezes, ele foi até plantadinho lá pelo inimigo, ou ele está vivendo de acordo com o que o inimigo, né? Da maneira como o inimigo se alegra. Mas a nossa missão é o quê? É um desafio, né? Tentar fazer com que Deus dê vida para aquele que está morto, né? Porque quem vai fazer sou eu, é você? Não é. Mas apresentando para o Senhor, muitas vezes, nós vamos transformar aquela pessoa. Por isso, jamais condenar, dizer, olha, aquele está no inferno. Às vezes fala, né? Aquele está, né? Às vezes uma mãe, como ela falou, a mãe mesmo falando do próprio filho. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para levar esperança, para levar fé, né? Para levar uma palavra de amor, né? Que traga para Deus, porque quem vai fazer é Ele. Porque assim como Ele fez nas nossas vidas, Ele pode transformar a vida do joio, né? Isso aqui não está falando isso, porque nesse momento da ceifa já estarão separados, né? Já estará feita a escolha. Esse aqui é o momento final do juízo. Mas é isso, meus queridos, né? Muitas vezes eu tenho muito isso comigo, né? Às vezes você olha assim, porque é muito fácil depois que você já passou pela sujeira do mundo, né? Às vezes você olhar uma coisa ou outra e já perceber de plano, falar, opa, aquilo ali não agrada o Senhor. Aquele comportamento, né? Enfim, né? Vocês podem imaginar, né? A gente sabe. Depois, a gente tem mais clareza com o passar do tempo. O Senhor, Ele vai refinando o nosso olhar. Não para que a gente exclua o joio. Não é isso. É porque Ele quer ver em nós realmente uma obra aprimorada. Ele está trabalhando num vaso. Ele está trabalhando numa vida. E isso é para o nosso crescimento na companhia de Deus. E não para retirar pessoas da nossa vida, né? Não para desfazer de pessoas na caminhada. Então, mesmo que seja aqui, né? Seja na nossa família, no nosso trabalho, porque em qualquer lugar que nós formos, nós vamos ter sempre esse desafio. Nós vamos encontrar pessoas que estão dando fruto, caminhando com o Senhor. A palavra de Deus é clara.
né? Todos somos criados por Deus, mas existem os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Então, por todo lugar que a gente for, nós encontraremos alguns que ainda não se renderam ao Senhor, não provaram da conversão genuína. E o que nos compete não é ser cefeiros, né? Destruidores, porque às vezes com a nossa boca, ao invés de abençoar a vida, nós amaldiçoamos. Às vezes, ao invés de trazer para Deus, nós retiramos da presença de Deus. Então, que todos nós aqui, que todos nós sejamos usados por Deus como aquele que traz para o próximo uma esperança, né, de que no dia da colheita ele seja um dos escolhidos. Amém? Eu sou meio breve, eu não sou de falar muito. Mas eu creio que o que o Senhor tinha para dizer foi entregue. E eu gostaria de orar com vocês. Pedir para que vocês fechassem os olhos. Por favor. Querido Deus, amado Pai, o Senhor, Pai, conhece o nosso coração. O Senhor, como ninguém, sabe, Deus, em tudo que nós temos falhado, em tudo que perante os Teus olhos, Pai, porque Tu sim é perfeito, Deus. Tudo que nós temos feito, Senhor, e tem desagradado a Ti. Por isso, neste momento, como bom trigo, Senhor, nós nos apresentamos a Ti, como aqueles que desejam, Pai, frutificar, Senhor, no Teu reino. E nós Te pedimos, Senhor, que caiam por terra, Senhor, todos os impedimentos, tudo aquilo que nós temos feito, Senhor, e não tem Te agradado, e não tem ajudado o próximo também a se tornar aquele que frutifica, Senhor. Que caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Deus, neste tempo em que nós sabemos que os desafios são vários, Senhor, no meio em que nós vivemos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bons testemunhos. Ajuda-nos, Senhor, como os Teus escolhidos, Pai, a fim de que a gente faça aquilo que realmente agrada o Seu coração. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.